Eu quero começar orando com todos vocês, mas também eu quero abrir um espaço importante aqui, porque eu quero ouvir de vocês um pouquinho como foi vivenciar esse livro, quais foram os confrontos, quais foram os embates. Já recebi de algumas pessoas no privado, tipo assim, que quase quis colocar fogo no livro, quase quis rasgar o livro, né? Que brigou com o autor, brigou com Deus, enfim, muitas coisas. Então a gente vai ter um espaço hoje para a gente poder falar sobre isso e a importância, gente, aquilo que eu coloquei no vídeo. Uma coisa que me preocupa muito, vocês que estão aqui talvez não seriam as pessoas que deveriam ouvir isso, né? Porque vocês estão aqui, mas é só para vocês entenderem. Uma coisa que me preocupa muito, e me preocupa muito no crente, sabe? Parece que o crente tem isso, traz isso. Eu ainda vou fazer um estudo para saber se alguma coisa assim que está conectada, com alguma coisa histórica, familiar ou algo nesse sentido. Mas o que me incomoda demais quando a gente começa um processo como esse, que é longo, é o quanto as pessoas desistem no meio do caminho. A falta de consistência, a falta de compromisso. E aí eu me pergunto assim, que resultado as pessoas querem ter se elas assumem um compromisso com Deus e não cumprem a sua parte? Então, isso é muito delicado. E é claro que ao longo de uma jornada, às vezes nós vamos ter imprevistos, às vezes a gente vai ter uma agenda que não nos permite estar, a gente sabe disso. Eu não estou dizendo aqui dos imprevistos, né? Eu não estou dizendo das exceções, mas daquilo que às vezes se torna regra na nossa vida. E uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração é sobre o quanto a gente coloca em primeiro lugar realmente as coisas que são do céu, ele nos exalta na terra. Não tem saída, gente. É a lei dos dois altares. Aquilo que nós fazemos no nosso altar secreto vai reverberar no nosso altar público. Essa semana a gente estava lá na imersão, né? Eu, Thaís, Mirella, e todas nós ali, fomos muito surpreendidas por Deus. Mas ali a gente pôde ver claramente a importância do nosso altar secreto. Porque o que aconteceu ali publicamente é só um reflexo do preço que cada um pagou no altar secreto. Amém? Vamos orar então? Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero glorificar o teu nome, Pai. E como a própria palavra diz, Senhor, que melhor é o final das coisas do que o começo. Então, se o melhor é o final, hoje é dia de celebrarmos essa conquista, de celebrarmos essa vitória, de celebrarmos, Pai amado, mais um ciclo que se fecha na vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Eu quero louvar o teu nome, eu quero te honrar, eu quero te bendizer, mas eu também quero te agradecer, ó Deus querido, por aqueles que de alguma forma contribuíram, especialmente aqueles que contribuíram ativamente, o Juliano Panza, a Thaís, a Mirella. Deus, que a tua porção, a porção que o Senhor tem reservada para eles, seja derramada sobre a vida deles, ó Deus querido, porque em todos os momentos, ó Pai amado, que eu perguntei, eles estavam dispostos, ó Pai. E essa disposição não em me servir, mas em servir ao teu reino, Pai querido, eu sei que é uma semente poderosa que foi semeada e que eles colherão dessa semente, Pai. Eu quero ainda te agradecer pela vida de cada um, Pai amado, que se comprometeu a caminhar conosco ao longo desses 10 encontros, Pai. Nós sabemos que olhar para as nossas emoções, olhar para as nossas dores, para os nossos traumas, olhar para aquilo, Pai amado, que às vezes tem nos impedido de caminhar mais próximo a Ti, não é fácil, Pai. Nós sabemos o quanto somos confrontados por esses comportamentos e até mesmo o quanto o inimigo se utiliza disso para colocar ideias que são falsas na nossa mente.
Mas eu quero te agradecer, ó Deus querido, porque aqueles que estão aqui nessa noite entenderam o propósito desse estudo, entenderam que sim, para que possamos viver uma vida espiritualmente saudável, nós precisamos cuidar, olhar para as nossas emoções e reconhecer que somos seres emocionais. Então, que essas emoções precisam ser cuidadas, tratadas e acompanhadas para que nós não sejamos reféns das nossas emoções, mas possamos estar com o nosso espírito fortalecido para caminharmos segundo o teu propósito. Pai, que nessa noite o Senhor nos abençoe e que aquilo que precisa ainda ser curado e restaurado, Pai, eu quero liberar anjos nessa noite para que ministrem ao nosso coração e promovam, Pai, a cura que é necessária para esse tempo. É o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então eu quero ouvir vocês. Eu só tenho um pedido para fazer, que sejam objetivos nas suas descrições. Mas eu queria que você, dentro das suas possibilidades, você pudesse relatar o que mais impactou você nesse estudo, né? Então, eu sei que, por exemplo, igual a Thaís. Thaís já é véia de restauração já, né? Assim como eu. Mas eu tenho certeza que Deus promoveu algo. Aliás, eu sei que Deus promoveu algo, né? Na vida dela através desse livro. Então, não importa se você já passou por diversos tipos de restauração, ou se talvez foi a tua primeira oportunidade, eu queria que você me relatasse o que que impactou você, o que que realmente o estudo trouxe para você de mais impacto e o que que você colocou de prática na tua vida, aonde que você está vendo já a mudança acontecer. De um em um, tá, gente? Se precisar, a gente abre oportunidade para todo mundo. É melhor vocês abrirem o microfone do que eu chamar. Então vou, já vou. Boa noite, shalom para todo mundo. Bom, para mim o livro realmente é assim, é um desvendar do que está dentro da gente, mas ele foi profundo em muitas coisas. Eu não consegui participar de todas as reuniões e nem ler todos os capítulos, mas dentro do que ia acontecendo eu falava, passa depois a reler, mas não fica parado. Continua, continua, segue o fluxo para você não se perder dessa conexão que é tão profunda e valiosa e foi realmente. Duas experiências que eu tive. Uma foi da corda na nevasca, que isso foi uma experiência que eu tive com Deus muito forte, porque enquanto eu lia dentro do meu devocional de manhã, eu me via como enlaçada pela cintura por uma corda sem começo e sem fim e comprida, que era a própria sustentação do Espírito Santo me levando a manter a minha conexão com Deus, independente de qualquer coisa e de qualquer circunstância. Não se perca no meio da nevasca, de todos os conflitos, mas por quê? Porque é como se eu me sentisse enlaçada pelo Senhor através dessa corda, porque ela não tinha começo nem fim, e estava amarrada na minha cintura, e eu só ia segurando a corda e caminhando em direção ao Pai. Eu tive essa experiência nesse capítulo, e foi uma coisa muito impactante para mim. E a outra foi o relacionamento eu-tu. Eu acho que isso foi gritante para mim, no praticar a presença, tanto dele, mas praticar a presença com as pessoas, sabendo que através dessa prática da presença com as pessoas, a gente está praticando ele, o que ele nos ensinou, que é a troca do amor, do respeito, da diferença do outro, e ainda assim você está conectado com o outro. Ah, ele é diferente, então eu vou deixar ele de lado? Não, eu vou enxergar Deus na vida dele, enxergar Deus dentro da essência dele e caminhar com ele. Isso, para mim, isso foi uma coisa muito importante, muito importante. Essas duas foram as mais valiosas dentro dos que eu estudei. Uau, uau. Gente, essa corda no meio da nevasca, ela é algo assim surreal mesmo nas nossas vidas, né? Sim. Para mim, a corda no meio da nevasca é meu altar secreto. Não tem, é o que vai te manter ali, ó, grudadinha com o papai. Pode escrever, Sirlene, pode escrever aqui que depois eu leio. Quem mais?
Pode ser eu, então. Vamos lá. Vamos, Dani. Bom, para mim, o que mais pegou mesmo foi a questão do quanto a gente tem que estar bem emocionalmente, né? Até para a gente conseguir acessar Deus, né? Então, a gente vem num processo, mas assim, não adianta a gente, se a gente não resolver nossas questõezinhas, a gente querer um resultado. Então, faz parte do processo isso. E, e nesse último capítulo que eu estava lendo, que a gente passou por todo o livro, né? O que me trouxe muito foi o que a gente tem, a gente aprendeu até, né? E tem lá nas Filhas de Eva. Então me lembrou muito o que ele trouxe ali, o que a gente tá fazendo, né? Que é o devocional, o jejum, o cuidado com a questão física, né? As nossas prioridades, né? A inversão de prioridades, o saber descansar, né? Que é o Shabat. Então é isso. Para mim foi bem completo e bem linkado ao que a gente já está, né? Nesse processo com Deus. Obrigada, Dani, obrigada. Esse ponto que você trouxe é um ponto fundamental, que é justamente o nosso fechamento hoje, né? O que a gente precisa entender? E isso é uma coisa que Deus, ele fortaleceu muito na minha vida nos últimos anos, e é algo que a Marili já trabalha muito forte, por exemplo, no Lágrimas que Curam, e é isso que fez a grande diferença na minha vida. Se você não estabelecer uma nova rotina, a partir da compreensão daquilo que fazia você ficar ali, amassando barro, mastigando corda, como se diz. A tua tendência, por mais que você é confrontado nas tuas crenças, por mais que você reveja algumas situações, entenda que muita coisa foi ferida, né? Que você teve ali os seus traumas, as suas dores. Se você não se comprometer com uma nova rotina na sua vida, é assim, ó, você volta a fazer tudo que você fazia antes. Então, esse processo de estabelecer uma rotina que seja emocionalmente e espiritualmente saudável, é o que vai fazer diferença. É o que vai fazer com que você avance. É o que vai fazer com que daqui 6 meses, um ano, quando de repente a gente for fazer um outro processo como esse, você perceba assim, nossa, o quanto eu evoluí. Agora, aquilo que me machucava lá atrás, aquilo que me feria lá atrás, já não me fere mais. Eu já não vivo mais esses mesmos processos. Hoje eu olho, gente, para minha vida e eu vejo assim, ó, as situações que eu vivo hoje, que eu olho aqui e falo, ah, tá bom, ok. Meu Deus, lá atrás eu chorava, eu reclamava, eu murmurava, eu perguntava. Hoje não. Mas por quê? Porque eu estabeleci novas e poderosas rotinas na minha vida. Então, isso a gente é o foco daquilo que a gente vai trabalhar hoje aqui, tá bom? Vocês vão sair daqui com isso muito claro. E, de novo, o compromisso não é comigo, não é com a companhia de Daniel. O compromisso é com Deus, tá? Deixa eu só ler aqui o testemunho da Sirlene. O impacto para mim foi a oportunidade de me achegar mais a Deus e passei a ter uma intimidade com Deus, em saber que, independente das emoções, Deus vai continuar me amando. E eu não preciso usar máscaras para me sentir filha amada e aprovada. Uau, amém, amém. Nada de máscaras. A Cris, uma viagem ao nosso interior, como viajamos num desconhecido e o convite para se conhecer, para você entender o espiritual. Me senti um bebê engatinhando, tendo muito que aprender. Mas lembra de uma coisa, Cris, você já tá engatinhando, já saiu do berço. Então já tá bom, né? Se preocupa, não. Tabernáculos está chegando, aliás, Tabernáculos não, a gente vai agora em junho, vou ativar você aí, que você vai ver só. Você vai de engatinhar, você já vai voar. Em nome de Jesus. Quem mais, gente? Quem mais quer compartilhar? Tá, vou falar, sabe? Que às vezes fico me segurando para deixar o povo mais novo falar, né? Mas é importante a gente falar também, né? Porque por mais que a gente esteja nessa caminhada aí há muitos anos, nós continuamos no processo, continuamos sendo ministrados, isso é uma dádiva.
Comentei com algumas pessoas, né, um tempo atrás, que eu encontrei uma amiga de muitos anos, né, e ver ela da mesma situação de quando eu a conheci, isso é muito triste. Então, assim, eu quero continuar evoluindo, quero continuar sendo curada, quero continuar sendo tratada, aquilo que Deus, né, tiver que tratar, e sempre vou estar disposta a isso. Mas esse livro mexeu muito, muito profundamente comigo. E uma das partes que mais me tocou foi quando ele fala que Deus também sente, né? E foi uma das aulas ainda que eu ministrei. Deus sente raiva, Deus sente ciúmes, né? Deus tem sentimentos. E isso foi incrível quando, por mais que a gente já havia aprendido isso, né? Que Deus sente, mas tem coisas que nós só vamos absorver no momento certo. Eu tenho certeza que daqui 2, 3 anos, se vocês forem ler esse livro novamente, vocês vão absorver coisas que vocês não prestaram atenção. Naquele momento não fez sentido. Então, ao longo da nossa jornada, a gente vai aprendendo as coisas, mas tem coisas que vai fazer sentido não agora, mas lá na frente. E assim a gente vai crescendo e vai se aprofundando. E uma outra questão também, né, foi aquela parte da Grande Muralha, que é quando nós atravessamos pelo deserto, pela Grande Muralha, sejam perdas, sejam dores, sejam crises emocionais, existenciais ou qualquer que seja, e entender que Deus, mesmo assim, Ele está ali no controle e Ele nos ama, Ele não nos deixa de amar por conta, né, de nós estarmos passando pela grande escuridão. E esse é o maior perigo, gente. É quando nós estamos passando por isso, nós nos tornamos tão vulneráveis, né? Principalmente em relação ao inimigo que vem plantar as dúvidas na nossa mente, no nosso coração, e são essas dúvidas que muitas vezes nos afastam de Deus ou que levam as pessoas a desistir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e entender, né? A gente até tinha comentado com a Sarina aquela situação, né? Entendermos nós vamos passar por crises, vamos vencê-las, vamos passar por crises novamente, vamos vencê-las, e assim será a nossa vida, né? De passarmos por todas essas situações. Não é porque a gente venceu uma que a gente está livre. Não, a gente, né, pode enfrentar, mas agora a gente precisa entender que o que vier, nós temos essa consciência, né, de que Deus está conosco, e se Deus permitiu, é porque Ele vai tratar algo em nós, porque a gente precisa ajustar as velas e assim nós continuarmos a nossa jornada. Então, para mim, foi um mexer muito profundo mesmo. Eu estou grata, eu estou feliz, eu estou assim maravilhada com o que Deus tem feito nesses últimos meses na minha vida através de tudo isso. Só tenho a agradecer a Deus e aos nossos líderes pela disposição de estar aqui nos ajudando nessa jornada. Até o pezinho dela foi curado, gente. Posso contar? Posso contar? Tem que contar, né, gente? Vai Tem muita gente depressa! Tem muita gente aqui que sabe que eu tinha fobia de que mexesse no meu pé, né? A maioria, acho que. Eu tinha fobia mesmo, gente. Meu Deus, era uma coisa assim que eu atacava mesmo, meu Deus. E lá na imersão, eu fui curada dessa fobia de uma forma assim extraordinária. E ali eu entendi muitas coisas. A relação do pé com a nossa identidade. Gente, até agora Deus tem assim trazido muitas coisas, muitas revelações a partir desta cura. E como profeta na companhia de Daniel, né, tudo que acontece com o profeta muitas vezes reverbera, né? Começa com o profeta. Eu quero liberar essa cura na sua vida, a cura da sua identidade. Em Amém, nome de Jesus. amém, amém. É tempo de caminhar passos largos, gente. Então, os nossos pés precisam estar firmados na rocha. E, como a Thais falou, né? Pé está muito conectado com a identidade. Bom, domingo eu conto mais dessa história, que vocês também vão entender o porquê do pé, né? Eu também tive meus problemas lá com o pé lá na Europa, mas com certeza a propósito para tudo. Sarina e Juliano, nosso casal 20 da Companhia de Daniel.
Esse casal foi guerreiro, gente, ó. Eu acho que eu tenho que participar de todas. De forma esse livro, como eu coloquei, ele é um divisor de águas mesmo, né? E de forma assim, e ele é muito abrangente, assim, muitos aspectos, né? Mas de forma bem objetiva, como você pediu, para mim, eu acho que a última aula ali que fala da questão das 5 habilidades, assim, foi fundamental, assim, para mim. Foi uma virada de chave, assim, bem forte, assim, no sentido dessa questão de amadurecimento emocional mesmo, assim, daquela questão de colocar em xeque as posições, de alinhar as expectativas, coisas assim básicas, mas que eu sei, reconheço em mim que esse amadurecimento emocional veio bem tarde, assim, sabe? Tanto é que semana passada eu estava lembrando assim de coisas que eu ouvi você falar, Flávia, para mim, de um ano e meio atrás, que eu fui entender agora. Eu falei, era isso que ela quis dizer, é por isso, daí que as fichas estão caindo ainda, sabe? Então, você veja como faz muita diferença, né? É isso. Juliano, você quer falar para representar os homens aqui? Não, não. Mas rapidamente, só para não passar em branco, eu também, os 2 capítulos que chamaram mais atenção foram os mesmos que a Cibele apontou. No primeiro, uma questão bem bacana foi o genograma familiar, de conseguir olhar para trás ali, a geração atual, 2 atrás, e entender os comportamentos, e entender coisas que se repetem, e ter essa clareza ajuda muito a entender a identidade e a fazer as próprias escolhas. E também, da semana passada, essa questão do relacionamento eu-tu, enxergando que o outro, né, o próximo também reflete a mesma imagem e semelhança do Criador, foi bastante impactante, assim, por mais que seja algo que a gente discute desde sempre na igreja, a forma como foi muito prática e foi muito profundo. Então, esses 2 pontos acho que são importantes e que são os que mais reverberaram para mim. Amém, amém. Bom, gente, se alguém mais quiser falar alguma coisa, pode levantar a mãozinha aí. Eu vou seguindo aqui um pouco, porque eu quero. Hoje eu creio que a gente precisa investir um pouquinho de tempo mesmo para vocês saírem daqui com esse planejamento nas mãos. Se vocês ainda não fizeram, se isso ainda não está claro, isso precisa ficar claro para vocês. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né? E eu creio que cada um está vivendo a sua própria batalha. Cada um. Horas a gente, é como a Thaís falou, horas a gente está vivendo uma batalha no pessoal, horas é com a família, horas são nas finanças, horas é no trabalho, horas é na saúde, horas é tudo junto e misturado, e você fala assim, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Todos nós temos, porque, gente, entendam uma coisa, definitivamente. Essa cabeça que às vezes a gente tem de uma vida com Cristo, que é sem problema, isso eu não sei quem que criou essa ideia. A nossa vida é uma vida de superação. Então, nós estamos o tempo todo num processo de amadurecimento, num processo de ir para a próxima etapa. E como o Tiago fala para nós, é igual eu falo, das duas, uma, ou a gente não lê a Bíblia ou a gente não acredita na Bíblia. Que Tiago já fala para nós, né? Que nós precisamos estar felizes se a gente está passando por tribulação, né? Então, a forma como a gente encara isso muda muito a trajetória da nossa vida. Segunda-feira eu fiz uma live falando sobre isso. Uma das coisas que Deus mudou na minha vida, e o João tá aqui de prova viva, pode atestar, foi a forma como eu falo sobre a vida, sobre as lutas, sobre as coisas, porque eu era a pessoa, gente. Se você ainda tá passando por isso, eu quero te dizer algo. Tenha fé, porque isso pode mudar. Sabe por quê? Porque eu era a pessoa do olhar negativo. O João sofreu muito comigo, porque tudo, principalmente assim, ó, quando o João vinha propor algumas coisas novas, alguma coisa assim, eu era a pessoa de pensar assim, não, isso não vai dar certo. Ah, não, isso não tem como.
Ah, a gente não tem dinheiro. Ah, a gente não tem tempo. Ah, não tem jeito. Ah, isso não é para nós. E diante de algumas situações, eu era a primeira a criticar. Sabe o quadro torto na parede? A comida que tá sem sal, ou tá salgada demais, o bife que tá muito passado, o lençol que parece que tá com bolinha. Eu era essa pessoa, gente. Eu era essa pessoa. Até que um dia eu fui confrontada por Deus. Não foi ninguém que falou para mim. Eu lembro até hoje, eu estava limpando o apartamento, na época a gente morava em Formosa, a gente estava passando uma luta, uma luta, uma luta. Mal sabia eu o que que a gente ia viver em 2023, né? Se lá em 2012 eu soubesse o que a gente ia viver em 2023, eu tinha passado, como dizia o irmão Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas a gente estava vivendo uma luta assim muito grande, um desafio muito grande. E eu lembro que eu estava naquela murmuração, naquela resmungação, naquele nhenhenhen. E Deus, eu com rodo e pano na mão, Deus falou comigo: se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Porém, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E ali eu me lembro que eu me ajoelhei no apartamento, porque, gente, vocês não queiram me ver orando, tá? Eu, na minha intimidade com Deus, eu sou escandalosa. Eu pareço, assim, uma pessoa, mas eu e Deus, o meu altar secreto, vocês não queiram saber o que é. E ali eu me joguei no chão e falei: Senhor, arranca essa raiz de maldade da minha vida, do meu pensamento, da minha boca, do meu falar, do meu pensar. E ali Deus começou um processo de reestruturação na minha vida. Então, gente, nós temos duas decisões. Aliás, a gente só tem uma decisão: escolher viver uma vida onde nós possamos encarar os processos, as provas da nossa vida como processos de amadurecimento e de oportunidade para Deus operar o sobrenatural, ou olhar para a prova e ficar reclamando, resmungando, achando que Deus te abandonou. Fazer igual Elias. Oh, eu não me curvei a Baal, tô aqui. Aí Deus vira e falou: "Ô, bonitão, você tá se achando, né? Quero te dizer, tem mais 7.000 lá, ó, que não se curvaram a Baal também. Você tá achando que é só você?" Então, às vezes, a gente olha para a nossa luta e a gente acha que a nossa luta é a pior luta da face da Terra. Que ninguém mais está passando pelas dificuldades que a gente está passando. Até você olhar para o lado e ver que tem pessoas que estão numa situação muito pior que a sua e ainda assim conseguindo extrair o melhor daquilo que está acontecendo. Então, gente, nós chegamos ao final de um processo, ao final de ciclo, e essa compreensão nós precisamos ter. Porque não é porque você está fechando a página de um livro que tudo se encerrou. Muito pelo contrário, a tua jornada começa agora. E dentro desse processo de jornada, a maneira como você vai direcionar os teus próximos dias, aquilo que você vai fazer, as prioridades que você vai estabelecer na sua vida é que vão determinar o sucesso de todo esse tempo que nós passamos juntos aqui. Foram o quê? Mais de 3 meses. Então, são 3 meses se dedicando a uma causa que eu quero dizer para você. Se você não se comprometer, você perdeu o seu tempo. Você perdeu o seu tempo. Então, se você não se comprometer em efetivamente aplicar todo o conhecimento que você adquiriu e transformar isso numa rotina de sucesso na tua vida, esses 3 meses, ó, se foram, ok? E para isso, o Peter, ele traz 4 pontos, e eu super concordo, eu falo, gente, como é lindo quando Deus, ele traz pra gente essas conexões mesmo, né? Eu já me sinto amiga do Peter já. Vou conhecer o Peter lá em Nova York, se Deus quiser. Então, olha só, ele traz 4 pontos que são fundamentais para que você possa estabelecer uma rotina. Com qual propósito? Para que você se mantenha emocionalmente saudável e com a tua espiritualidade em um processo de desenvolvimento. Ok? Deixa eu colocar aqui. Ai, vamos brincar um pouquinho. Hoje nós vamos brincar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu começo aqui.
fazer isso, porque daí vocês não ficam com medo, com vergonha de falar, né? Olha só, eu tô colocando aqui para vocês, vai ficar uma enquete aí na telinha. E eu quero que vocês. Deixa eu ver como é que eu. Uai, gente. Não. Deixa eu ver como que eu faço, porque eu quero que essa enquete apareça para vocês agora. Já salvei. Iniciar. Responda só a primeira aí, gente, porque eu fiz bagunça aí, ó. É a mesma coisa. Mas aí apareceu a enquete para vocês? Eu quero que vocês respondam aí, e aí é voto secreto, né? Então não tem perigo. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Dentro dos 4 pontos que o Peter trabalha, ele fala: nós temos a importância do altar secreto, e é esse altar secreto que ele subdivide em 4 etapas. A questão do descanso, a questão do trabalho e das atividades, a gente conseguir equilibrar aí trabalho e atividades, ok? E a última é a questão dos nossos relacionamentos. Então, eu queria que vocês colocassem aí, sinalizassem qual é a sua maior dificuldade? Onde que você apresenta a maior dificuldade para você realmente seguir uma rotina realmente saudável em relação a tudo isso? Então, vou esperar mais um pouquinho. Só 5 pessoas responderam, gente. Vamos lá, todo mundo responder. Só precisa apertar na telinha. Verdade, esqueci. Ficou tudo igual. Não só responde a primeira. Ah, tá. Só responde a primeira. Verdade, Ana, podia ter colocado, né? Mais de uma ou todas. Mas daí, eu sempre sou a favor do seguinte: de todas, tem alguma que talvez é ainda assim a mais desafiadora. Então, foca naquela que é mais desafiadora. Vota naquela que é mais desafiadora. Vamos lá, tem mais algumas pessoas para votar. Olha, gente, até que deu bem equilibrado. Eu achei que fosse despontar mais uma coisa ou outra. Ok? Todo mundo votou? Tá falando aqui que falta 3 pessoas votarem. Ele deda aqui para mim, gente. Eu não sei quem é que tá faltando, entendeu? Senão Ô, eu já Flávia, chamava. será que não é porque eu não consegui votar por ser co-anfitriã, será que não é por causa disso? Os 3, eu, você, João? Ah, pode ser, pode ser. Acho que é isso mesmo. Ok, obrigada por isso. Então vamos encerrar a enquete. E apareceu aqui, vamos compartilhar os resultados. Então aí, gente, ficou, ó, praticamente equilibrado, porque se ficasse mais um do que outro, eu ia colocar mais energia em um do que outro. Já vi que nós vamos ter que explorar os 4 pontos mesmo, né? 25% fala que é o altar secreto, 19% descanso, 31% trabalho e atividades e 25% os relacionamentos. Então, bora lá, vamos trabalhar para a gente poder realmente sair daqui com clareza daquilo que precisa ser feito, ok? Gente, quem tem dificuldade com o altar secreto, e aqui não tem aquela coisa assim, ah, meu Deus, o que que vão pensar de mim, né? Vai que eu sou o vice-querubim e vou falar que tenho dificuldade com o altar secreto.
O altar secreto, gente, ele precisa ser prioridade máxima na nossa vida. Máxima. Hoje ainda conversando, né, como eu falei para vocês, conversei com uma pessoa e eu falei justamente sobre isso. Todos os outros pontos, então o descanso, o trabalho, o relacionamento, ele tem importância? Claro que tem, e a gente vai entender isso hoje. Só que o que traz equilíbrio, principalmente equilíbrio emocional para você, nas suas tomadas de decisões e aquilo que vai fazer com que a tua fé permaneça ativa, é a questão do teu altar secreto. E o altar secreto, ele é uma coisa muito pessoal. Porque tem pessoas que, por exemplo, gostam de fazer o devocional logo que acorda. Tem pessoas que preferem fazer à noite. Tem pessoas que querem fazer na hora do almoço, por exemplo, quem trabalha aproveita ali o horário do almoço para fazer isso. A verdade é que você precisa, dentro do, né, máximo possível, estabelecer isso como rotina. Assim como a gente acorda de manhã e talvez o que a maioria das pessoas fazem é escovar os dentes. Você ter claro na tua mente qual é esse horário do teu encontro com Deus ajuda você a não falhar. E aí ele traz alguns pontos ali, né, algumas sugestões. O que que você pode fazer nesse tempo a sós com Deus? Que ele chama de oração, né? Eu não chamaria de oração, eu chamo de altar secreto mesmo. A questão da leitura ali, né, da Bíblia, então a escritura, então o tempo que você vai ler, seja um versículo, seja um capítulo, seja 2, 3 capítulos. O silêncio e a solidão, e esse silêncio, gente, ele é assim, talvez esse aqui é o maior desafio. Só que eu sempre falo que um diálogo, ele é feito por duas pessoas falando, conversando. E na maioria das vezes, o que que a gente faz? A gente chega no nosso altar secreto. A gente fala, 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 vomita, né? E sai. E aí, a hora que Deus ia começar a falar, você já virou as costas. Então, o silêncio, ele é aquele tempo onde muitas vezes Deus vai trazer para você as revelações e os insights. Porque é esse tempo de estar na presença de Deus e sentir essa presença dele no detalhe. Eu comentei há pouco sobre Elias. Quando que Deus fala com Elias? Não foi no terremoto, não foi no fogo, não foi no vendaval. Quando que Deus fala com Elias? Na brisa. E essa brisa significa o quê? Esse silêncio da nossa alma, esse aquietar. Então, isso é muito importante. A questão do ofício divino, e aí depois ele traz aqui algumas questões do ofício divino, eu particularmente acho isso meio religioso, tá bom? Eu, Flávia, achei isso muito religioso. Eu acho que a nossa relação com Deus precisa ser mais, de maior intimidade, não precisa ser tão criteriosa assim, ok? E a questão do estudo em si. Então, por exemplo, igual vocês que estavam com esse livro, né? Nós que estávamos com esse livro, então é aquele tempo que eu vou tirar para eu realmente poder estudar, para eu poder ter me aprofundar ainda mais, seja na palavra ou seja num tempo de ensino das coisas espirituais daquilo que eu estou buscando, ok? Ellen, que você quer falar? Eu quero, sim, boa noite. Eu quero Boa tirar uma noite. dúvida. Por diversos momentos, em capítulos diferentes, ele cita alguns santos que são bem reverenciados no católico, né? É, e eu fiquei um pouco confusa com isso, sabe? É, como que você vê isso? Porque eu entendo que são pessoas que estudaram muito a palavra, né? Que são teólogos, que são pessoas que têm o seu valor, né? Retratando historicamente as escrituras, mas e aí você citou esse ponto, e foi um ponto que também me chamou muita atenção, que assim tem meio que um quê assim de católico religioso, assim.
Como que Por é isso, isso? então, por isso que daí a gente precisa cuidar, né? Porque ele é um autor, é um pastor que tem a vivência dele, tem a experiência dele, mas, de novo, a gente usou o livro como base, não quer dizer que a gente vai seguir à risca tudo que ele está falando. E isso está muito relacionado também claramente, gente, claramente, eu não preciso saber que ele é de uma igreja tradicional. Claramente a gente percebe que ele é de uma igreja tradicional. Entendeu? A gente percebe isso na maneira, na própria condução e tudo mais. E isso é muito comum fora do Brasil, tá? Essa igreja pentecostal, essa igreja avivada que a gente vê no Brasil assim, isso não é tão comum em outros lugares, ok? Então, por exemplo, eu não sei se a Thaís observou, né? Tanto o Eric, né? O profeta Eric veio e a gente teve a oportunidade de ir para Costa Rica, mas, por exemplo, quando eles vão abrir a Bíblia lá primeira carta de Pedro. Como que eles falam? São Pedro, né? Então eles fazem essa São Paulo, né? Então eles têm essa coisa que acaba sendo de certa forma, não é uma idolatria, ok? Quero deixar bem claro isso, eles não são idólatras, mas é como se fosse isso que você falou, é uma reverência, um respeito talvez fora do nosso comum aqui, tá? Então por isso que eu nem vou entrar nessa seara aqui desse ofício divino, porque realmente eu acredito que isso é muito religioso e talvez para uma pessoa, para um sacerdote, ok? Talvez para uma pessoa que está ali, que vive na igreja, que é um sacerdote, que é um pastor, que é um profeta de ofício, talvez faça sentido desta forma. Para nós que somos, na nossa grande maioria aqui, pessoas de mercado, eu não vejo muita conexão da maneira como ele apresenta isso. Por isso que eu estou trazendo para você essa forma como eu faço. Ok, Ellen? Sim, depois eu vou fazer uma listinha de perguntas e vou colocar lá no grupo, tá? Que eu tô com umas considerações. Já tá Só dando cuida. mais de 20. É, Mas não é só. só do livro, são coisas que estão aparecendo assim, que estão ficando. É, por isso, gente, que assim, olha, o nosso esforço aqui, e se vocês entrarem lá no nosso Instagram, vocês vão ver qual que é o slogan da Companhia de Daniel, né? É romper com o espírito de religiosidade. Que a religiosidade, ela nos aprisiona. E o que nós. Só que também tem um cuidado que a gente precisa ter, né? E isso me preocupa um pouco na Companhia de Daniel. Às vezes a gente também se afasta tanto da religiosidade que a gente também se torna indisplicente, entende? Então são coisas que, por exemplo, eu tenho pegado muito no pé de vocês, né? A questão de entrar, por exemplo, que o nosso culto é online, mas é um culto, é uma reunião, exige o seu respeito, entende? Então, né, o que de vez em quando eu brigo com vocês, de entrar com a câmera aberta, de, por exemplo, às vezes por qualquer coisa não participa do culto. Tem qualquer compromisso. Poxa, as quartas-feiras aqui, vocês sabem, é desafiador para todos nós, entendeu? Para todos nós, porque todos temos compromissos, entende? Mas a partir do momento que você se compromete com algo, o objetivo é que você vá até o final. Aí, de repente, domingo, sei lá, eu acordo um pouquinho mais tarde e já não quero entrar no culto. Ou eu marco qualquer outra coisa. A gente já marcou o culto de domingo de manhã para deixar vocês mais rapidamente, entre aspas, livre, né? Porque se a gente fosse fazer igual era em São Paulo, era de sábado. Sábado, 7 horas da noite, já pensou? Ia ter 3 pessoas aqui, né? Porque daí todo mundo tem compromisso no sábado à noite. Entende? Então a gente entende essa dinâmica familiar e a gente tenta trabalhar um pouco isso. Então, são os cuidados para nós não irmos aos extremos. Então, não é porque nós estamos combatendo o espírito de religiosidade que a gente vai ser indisplicente, mas a gente precisa cuidar muito, porque a religiosidade, gente, ela dá um nó na nossa vida. A hora que você menos vê, o novelinho de lã tá assim, ó. Aí a hora que você olha, você tá amarrado naquilo. E em crenças perigosas que, na maioria das vezes, paralisa as pessoas. É isso que eu vejo. As pessoas, elas não avançam, elas ficam paralisadas ou por medo ou realmente pela questão
né, da própria questão do pecado e tudo mais. Ok? Eu quero que vocês compartilhem comigo. Quem aqui faz o seu altar secreto? Como que faz? Se é diferente da forma como eu coloquei aqui? De repente, uma dica super poderosa. Alguém que não fazia e começou a fazer e que isso foi uma virada de chave. Quero ouvir um pouco vocês. Pode abrir o áudio, gente. Não precisa nem levantar a mão. Então lá vou eu, né? Bom, eu acho que eu sou a prova viva de alguém aqui que tem feito um altar secreto. E como não tem receita de bolo, eu, depois que o Cláudio e vocês, né, me convidaram para estar no grupo da intercessão, tem sido algo diário. Mesmo se eu estiver caindo de sono, eu dou aquela levantadinha e falo, não, vamos dobrar o joelho aqui, que aí você não dorme, né, safada? Só faltava dormir de bruço na cama, né? Mas aí eu já pego o celular, porque a gente tem ali cada um da intercessão, né? Um papel da semana, por quem pegar mais forte para orar ali. Então tem sido muito diferente, muito bom. E uma coisa que eu não deixei de fazer, desde que a gente conversou também em uma das quartas-feiras aqui, que eu continuo achando que foi também assim um divisor voltar a fazer, o momento de gratidão. Então, alguém, eu não lembro quem me mandou um Reels, que a moça falava assim, ai, como ensinar sua filha a rezar? Eu achei aquilo tão bonitinho, porque ela fala só 5 coisinhas, né? E se você esquecer alguma, tá tudo bem, mas é sempre agradecer por 1, 2, 3, 10 coisas do dia, pelos aprendizados. Depois você tem que pedir perdão pelos seus pecados, até aqueles que você não sabe que você cometeu. E os que você sabe, você ressalta para Deus em arrependimento. Então, aí ela foi falando ali os 5 passinhos. Então, eu juntei, né? Tudo isso. Então, eu começo agradecendo, pedindo perdão, às vezes, pela minha ignorância, ou até pela minha parte mais tóxica desenvolvida nos últimos anos, de repente, achar que eu estou fazendo o melhor que eu posso, estar interferindo na vida de alguém, tirando o poder de decisão ou a capacidade da pessoa, porque eu fiz muito isso, né, no meu passado recente. Então, tem que ficar, assim, bem vulnerável mesmo, mas é isso, é gratidão, arrependimento e a parte da intercessão, que é uma parte um pouco mais longa, mas que eu tenho feito com muito carinho, com muito medo, assim, de falar besteira, mas acho que Deus me entende. E Amém. é isso, tem sido incrível para mim essa parte, Flavinha, João. O Claudião Amém. mandou bem exato de ter me chamado para isso. Ô, João, acho que nós vamos resolver o problema do altar secreto do povo. Botar a companhia de Daniel inteiro na intercessão. Toda segunda às 7 horas, people, ó. Tô achando, viu? Que Ou daí eu faz quero ou ver. faz, né? Não tem jeito de fugir, né? Gente, a hora que eu chego na faculdade de Heloísa, eu estaciono o carro e eu faço a intercessão com vocês ali do estacionamento, porque eu me comprometi. Raras É são as verdade. vezes que eu tô realmente na minha casa para fazer na segunda-feira, sabe? Mas eu tô fazendo e vou que vou com vocês. Amém, amém, é Pra Jesus. verdade. É verdade, Ana, a gente vê. Essa É, segunda mesmo eu vi que você estava no carro. tô sempre lá. Célia, você ia Posso falar? falar? Pode. Deixa só ela falar, Dani, daí depois você fala, tá? Eu? Posso falar? Pode falar, Célia, pode. Tá. É, eu também acho importante essa questão do altar secreto. O que eu mais tenho compromisso é quando eu estou participando de um grupo. E eu estou participando do grupo da Raquel e do André, de jejuadores, que isso vai ser o estilo da minha vida, né? Para sempre. Então, eu faço parte desse grupo e nós estamos sempre juntos e eu acho que isso fortalece mais um e o outro. Quando eu me sinto assim sozinha, eu fico assim, eu não tenho um horário fixo, sabe? Quando dá de manhã, é de manhã. Aí, se por acaso eu viajo, é outro horário. Se por acaso eu tenho outra coisa para fazer, é outro horário. Então, eu não tenho aquele horário fixo. Mas eu gosto muito de participar assim de grupos, porque eu me comprometo de verdade. Sim. Então, eu já faço parte desse grupo da Raquel, né? E estamos seguindo, estamos indo, É estamos porque não firmes. é porque o que acontece, todas as vezes que você tem um compromisso, você estabelece uma rotina.
Isso. E é isso que vocês precisam entender, gente. A rotina, às vezes a gente, e isso ele fala, inclusive, nesse capítulo, né, das regras de vida. E às vezes a gente olha para essa palavra regra e a gente acha que isso é algo negativo. Fala assim, ai, mas vão me colocar regra agora, né? Agora vai colocar uma Não. regra. Só que ele mesmo usa, né, a cerca lá para o crescimento da parreira, né? Então, se você não tem a cerca, a parreira vai crescer de uma forma toda, né, sem forma, né? Ou seja, a cerca, na verdade, ela acaba sendo uma proteção. Ela acaba trazendo um direcionamento para que a parreira cresça da forma correta. E é isso que a gente precisa entender, né? Quando a gente olha e aqui ele até traz isso, né? E isso, por exemplo, é uma coisa que eu admiro muito. A gente olha isso como religioso. Mas uma das coisas que eu sempre falo é por que que o árabe tem tanto poder? Eles são muito, eles são muito metódicos. Eles fazem as coisas bem Gente, o árabe é disciplinado. nadíssimos. Deu o São. horáriozinho dele, ele não quer saber se ele tá no metrô, se ele tá no banheiro, se ele tá falando É. com um cliente, se ele tá atendendo o cara, o presidente da multinacional. Deu o horário dele, ele vai pegar o tapetinho dele, vai É. colocar o tapetinho dele no chão, vai virar lá pra Meca e vai fazer as orações dele. Uhum. E isso é princípio. Vocês entendem? Então, isso é algo que nós, como cristãos, a gente perdeu muito, porque essa história de que, né, eu sou o templo do Espírito Santo, Jesus habita em mim, e blá, 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 só que daí você não tem a disciplina. Assim como o Daniel. Daniel, ele, por que que Daniel foi jogado na cova dos leões? Vocês sabem? Porque ele orava lá 3 vezes ao dia, né? E não podia, entendeu? Preocupado. Ele estava disposto a morrer se fosse preciso para cumprir com o princípio. E aí a gente, para tirar ali meia horinha de manhã, fica com mimimi. Aí você quer ter uma vida de sobrenatural. Você quer ver a pessoa levantar da cadeira de roda. Você quer ver o osso crescer. Você quer ver a pedrinha lá que o anjo vai trazer para você, a pena que o anjo vai trazer para você. Você quer ver ouro nas suas mãos, entendeu? Você quer orar pro câncer e o câncer secar. Que jeito? Não tem como. Porque a salvação, ela é gratuita. Aliás, gratuita não, né? Porque Jesus teve que morrer na cruz. Mas ele não nos cobra nada. Agora, a unção, queridos, a unção tem preço. E a unção requer uma vida de intimidade. Dani. Mas, Flávia, eu não terminei, só uma perguntinha. Ah, tá. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, eu quero participar de muitas coisas. Mas aí, no grupo da Raquel, eu aprendi uma coisa. Ela falou assim: você está fazendo uma escolha. Então, por exemplo, esses dias tem essa tragédia aí do Rio Grande do Sul, né? Aí teve um médico que eu sigo ele é crente, e ele falou: gente, nós vamos fazer um jejum de 3 dias. Aí eu passei uma mensagem para Raquel, então quer dizer, eu já estou fazendo o jejum do grupo dela. Aí eu vou fazer jejum do grupo da minha igreja, eu vou fazer jejum do grupo de outro, de outro. Então eu não sei se isso já se torna uma religiosidade minha, entendeu? Porque eu fico confusa, porque eu quero participar de tudo. Tá. Então Célia, eu fico assim. eu vou te responder como eu responderia para um discípulo meu, tá Certo. bom? A autoridade na nossa vida é o nosso líder espiritual. É, sim. Então, por exemplo, se o Coraiola me convoca para um jejum, eu vou seguir a orientação dele, porque ele é meu líder. Uhum. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, entende? Porque se você tem um líder espiritual, você vai ter que estar alinhado com ele, dentro das atividades que você faz, dentro dos grupos que você participa e tudo mais. Então, por exemplo, porque senão não tem muita lógica, tá? Tô te falando aqui por mim. Vou pegar aqui né, a Sarina. Vamos supor que a Sarina tá participando de algum outro grupo.
Aí vamos supor assim, é de quarta-feira. Aí ela vai falar assim pra mim, ó, eu não vou poder participar da escola de princípios porque eu tô num outro grupo lá que tá participando. Aí eu vou falar, uai, mas você tá aqui ou você tá lá? Entende? Sim, Então, o nosso primeiro compromisso, quando a gente firma compromisso com uma autoridade espiritual, não adianta, o nosso primeiro compromisso é com ele. Então, se eu tiver um evento da Betel, que vai coincidir com um evento da Rede Apostólica Servo da Orelha Furada, que é a que eu faço parte, qual que eu vou ter que priorizar? A sim, dos meus aham. líderes. Isso, porque senão você não vai gerar bênção na tua vida, pelo contrário, que daí acaba sendo uma desonra. Então, mas aí você está falando em relação ao meu pastor da minha igreja? Sim, tu é o pastor da tua igreja. Ah, Então, por tá. exemplo, se lá na igreja te convocam um jejum, então, né? Faço o jejum da igreja, entendi. Exatamente. O correto é que Sim, você faça lá mas eu não aliançado preciso com deixar eles. de participar do jejum desse grupo. Não, aí você. Não. Se você está disposta e você tem energia suficiente para isso, amém. Se Deus está Sim, direcionando para isso. eu estou fazendo do grupo, sim. Amém, amém. E uma coisa que eu sempre falo, tá, gente? Olha, tudo que você vai fazer, sempre comunique o seu líder espiritual. Ah, eu não Né, falei para ele. Sibeli? Né, Sibeli? É importante. Gente, isso mudou a minha vida, mudou a vida do João. Depois que a gente entende a importância. E é assim, ó, tem muita gente que vai falar assim: ah, mas eu tenho que ficar dando satisfação de tudo que eu faço pro meu líder. Não sei, não sei, né? Gente, se tem uma coisa que eu e o João a gente não quer. Presta atenção. Se tem uma coisa que eu e o João a gente não quer é cuidar da vida dos outros. Eu não tenho menor intenção de fazer isso. Menor, menor. Mas entenda algo. Eu e o João, por exemplo, aqui na companhia de Daniel, eu e o João nós somos autoridade na vida de vocês. Então, qual é a possibilidade de Deus falar conosco acerca de cada um de vocês? Né? É total. Por quê? Porque Deus vai mostrar primeiro para quem? Para quem? Para o líder. Então, eu e o João, nós aprendemos isso na nossa vida e isso para nós foi um segredo valioso, porque eu e o João deixamos de entrar em várias enroscadas e entramos em várias outras por não comunicar o nosso líder, por não falar com ele antes. E aí depois que a gente falava, então, João, se você tivesse me falado antes, eu ia te falar. Eu Então, não não é uma falei. questão. Então, não é uma questão da gente ficar assim, ó, dando, ai, eu tenho que dar satisfação da minha vida. Não, não é. É uma questão de você ter a bênção do teu líder, porque o teu líder, ele te abençoa. O teu líder abre portas para você, abre portas espirituais. E ele vai ajudar você a enxergar coisas que talvez você não está enxergando. Então, aqui eu sempre oriento, pessoal. Esses tempos atrás, a Thaís falou, ai, eu pensei de fazer esse curso aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, não. E ela já estava pronta para fazer a inscrição. Eu falei, Thaís, não. Essa pessoa deu problema para tal pessoa, deu problema para tal pessoa, isso, isso, isso. Eu falei, ao invés de ser bênção, vai ser uma maldição isso na sua vida. E ela, "Ah, meu Deus, eu nem imaginava." Então, olha se ela não veio falar comigo. E aí, de novo, eu quero controlar a vida da Thaís? Não, gente, eu já tenho problemas demais para eu ter que controlar aqui, de verdade. Mas eu quero que ela possa ser impulsionada a fazer aquilo que vai ser bênção na vida dela, não aquilo que vai comprometer a vida dela, ok? Então, assim, Célia, se você não falou com o teu pastor e tudo mais, né? Enfim, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena você comunicá-lo. Que o seu pastor, inclusive, vai se sentir honrado, né? Nossa, a Célia tá vindo Sim, falar para mim, né? Do que eu ela tá falo fazendo várias e tudo coisas para mais. ele só fala para eu tomar cuidado com quem, que grupo, com quem eu estou andando. Eu já Sim. falei várias coisas. É que dessa vez passou assim, batido, não é que eu não falei por. Mas eu quero falar Não, eu sim, vou falar entendo. por. Entendeu? Tá Só ok, para a gente obrigada. poder entender, né? Por qual caminho a gente segue, Sim, tá? obrigada. Dani, você quer falar? Teu áudio não tá ativado. Escreve aí, então. Ela ficou tanto tempo esperando.
Escreve, Dani, escreve para não ficar sem comunicar. Bom, gente, altar secreto, ok? Compreendido? É meio que a gente chover no molhado, mas tem coisas, o óbvio, né, precisa ser dito, e essa questão do altar secreto, eu creio que realmente é algo que não dá pra gente negociar. Segundo ponto, gente, que daí, para mim, tá quase em escala de importância aqui realmente, mas segundo ponto, que não tem saída, descanso. Essa questão do descanso. Uma das coisas que eu falei para o João que mais mexeu comigo nessa ida nossa para a Itália é o estilo de vida das pessoas que moram naquela região que a gente foi. Eu não vou dizer para vocês que aquilo é na Itália toda, porque a gente foi para Milão e Milão é uma loucura, né? Parece um São Paulo. Mas ali naquela região que a gente estava, eu falei, João, é um estilo de vida, embora eles são idólatras, embora, né, enfim, tem uma série de coisas, mas o estilo de vida é um estilo que exalta a Deus. Porque as pessoas, elas não andam aflitas, nervosas, preocupadas, ansiosas. E nós precisamos compreender que ao menos uma vez por semana a gente precisa fazer isso na nossa vida. Ao menos uma vez por semana. E o que muitas vezes a gente não compreende é que a bênção do Shabat, ela está dentro dos 10 mandamentos. Então, você não cumprir o Shabat é um pecado como o do adultério. É um pecado como o do homicídio. É um pecado como o da inveja, da cobiça. E às vezes a gente não se atenta para isso, porque no fundo, quando você não descansa, você está dizendo que você não confia em Deus. Então você precisa trabalhar, você precisa fazer, você precisa executar, porque se você não fizer tudo isso, Deus não é suficiente na tua vida. Então a questão do descanso, gente, também é algo que nós precisamos trabalhar na nossa vida, e uma das coisas que eu gostei muito que ele traz aqui, e que é o que eu e o João nós temos buscado, é a questão da simplicidade. Tem muita gente que às vezes não quer descansar porque não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para sair para ir comer num restaurante caro, porque não sei o quê. Gente, você pode fazer tudo na sua casa. Aliás, o Shabat, na maioria das vezes, ela é feita onde? Em casa. E aí você pode falar assim, ah, mas eu não quero fazer aquele ritual do Shabat. E você é livre, você não precisa realmente fazer o ritual do Shabat. Porque você é livre. Embora, às vezes a gente fala assim, o Shabat é algo que não tem um ritual. Por quê? Porque é para que cada um faça da maneira como compreender que precisa ser feito. Então, você quer fazer o pão? Você quer acender a vela? Você quer fazer a oração? Faça, seja livre. Flávia, eu não me conecto com isso. Parece que isso é ritualístico demais. Mas eu quero ter um tempo de descanso para eu estar com os meus filhos, com meu marido, com a minha mulher, com os meus pais, para eu poder sair para passear com os meus cachorros, para eu poder fazer uma caminhada no parque. Então faça. Porque mais importante do que fazer uma oração de Shabat agradecendo é você cumprir o princípio do descanso. E se você não pode fazer isso no sábado, faça no domingo. Se você não pode fazer no sábado, não pode fazer no domingo, faça na segunda, faça na terça. Mas entenda que você precisa, ao menos, ter um dia de descanso na tua vida, na tua semana. E dentro desse dia de descanso, você buscar pela simplicidade, por coisas que sejam simples, por prazeres que sejam simples. Você não precisa transformar esse dia de descanso em algo, né, extraordinário. Mas é o tempo que você passa com Deus, o tempo que você passa agradecendo, o tempo que você passa em comunhão com a tua família, é o que vai fazer mais diferença. Ok? Quem aqui tem tempo de descansar, mesmo estando no descanso, gente? Hum? Quem aqui é discípulo do João Cobal? A gente teve que aprender a descansar.
E entenda uma coisa, eu sei que vai ser pesado o que eu vou falar. O que acontece quando a pessoa não vive o descanso? O que ela se torna? Escravo. Cansada também, né? Sempre. Escravo. Ah, me prova. Foi o que aconteceu com o povo judeu na Babilônia. Eles deixaram de cumprir o descanso da terra por 490 anos. Ok? Então, eles deixaram de cumprir o Shabat da terra. O que que aconteceu? Deus permitiu. Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Israel, levou eles cativos para a Babilônia e por lá eles permaneceram por 70 anos como escravos. Para quê? Para pagar o Shabat da terra. Então é isso que você precisa entender. Tem muita gente que eu conheço, e ainda mais eu e o João que trabalhamos nessa área, tem muitos empresários que são escravos dos seus negócios. Aí a gente vai perguntar para a pessoa, quanto tempo faz que você não tira uma férias? Ah, faz 5 anos, e ainda fala sorrindo, achando lindo aquilo. Fala, então, você se tornou escravo do teu negócio. Porque se você não é capaz de parar um dia na semana para você ter um tempo de qualidade com a sua família, então você é um escravo. E pior, né? Porque o escravo, pelo menos, ele tem quem mantenha ele. E num caso como esse, além dele ser escravo, ele mesmo que tem que se manter. Então, cuidem com isso, gente. Quem tem dificuldade, faça do Shabat, nem que no primeiro momento você precise fazer isso de forma meio que, sabe aquela coisa assim, né, obrigatória, até que você encontre o verdadeiro prazer no descanso com Deus, tá? O terceiro ponto que ele junta ali, né? Ele faz uma conexão de trabalho com atividade, e aí ele vai falar a questão da missão, né? De nós servirmos a Deus e de servirmos a uma missão, e dos cuidados com o nosso corpo físico. Gente, eu sou a pessoa que eu gosto de acordar, eu falo assim que meu relógio biológico funciona às 7 da manhã. Então, o meu prazer é acordar às 7 horas da manhã. Só que aqui em casa a gente precisou fazer um alinhamento. Por quê? Porque eu entendi que, já que a gente fala tanto, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então eu entendi que a responsabilidade para cuidar do templo físico é meu. Deus já me deu saúde. Quem vai manter isso sou eu. E aqui em casa nós precisamos fazer um acordo. Até a Mel entrou nesse acordo, gente. E nós estamos acordando todos os dias 5 da manhã para poder ir para academia. É o que eu gosto? Não. Mas adulto não faz o que gosta, né? Faz o que precisa ser feito. Então, essa compreensão, e nós estávamos conversando sobre isso lá na Escola do Sobrenatural, estava conversando com a Marili e com a Malena. Gente, essa nova geração vem entendendo a importância dessa questão da saúde. E para o nível de glória que nós vamos receber, se o seu corpo físico não estiver preparado, tem muita gente que não vai suportar. Tem muita gente que não vai suportar. E aí você precisa analisar. Esses tempos atrás eu ouvi um pregador falando justamente sobre isso, né? Se ele não cuidar da saúde dele, ele pode morrer 10 anos antes. Imagina 10 anos dentro de uma missão que Deus tem para a vida dele, o quanto de impacto ele deixa de causar. Então, você não cuidar da sua vida, você não cuidar da sua saúde, você não cuidar da sua alimentação, é negligência. Negligência. E aí você precisa parar e analisar. Ah, mas me falta controle. Ok, então vamos para os frutos do Espírito, porque lá nos frutos do Espírito, uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. E esse domínio próprio, ele está envolvido tanto na tua questão alimentar quanto na tua questão física.
Ah, eu não tenho dinheiro para pagar academia. A rua é gratuita. Dá para caminhar. Ah, mas a minha rua é perigosa. Caminha dentro de casa. Quem tem escada, sobe escada, desce escada. Hoje em dia a gente não tem mais desculpa. Põe assim, ó, aula de HIIT no YouTube. 15 minutos é uma aula de HIIT. Você sua igual tampa de marmita. Comida saudável, todo mundo pode fazer um arroz, um feijão, uma carne, uma salada. Todo mundo tem condição de fazer em casa. Então, são decisões que nós tomamos. Agora, se você está indo por um outro caminho, você também precisa compreender a questão emocional. Isso a gente falava lá no IA2, a questão de nós comermos as nossas emoções. E tem muita gente que não consegue se controlar porque ainda está comendo a emoção. E se está comendo a emoção é porque ainda precisa cuidar disso. Ok? Então, olhem para isso, gente, porque isso é um desafio. Uma das coisas mais horríveis que a gente ouve, por exemplo, quando você vai fazer eventos ou algo assim, que você precisa de restaurante, é horrível as pessoas falarem o quanto que o crente come. Isso virou um estigma. Ah, crente não bebe, mas come, né? Isso virou um estigma, isso virou quase que uma marca. E isso a gente precisa trabalhar para mudar na nossa vida também. Ok? Quem aqui tá com dificuldade nessa área? Ninguém nem levanta a mão, né? Flávia, posso falar uma coisa dessa área? Pode. Eu achava que eu não tinha muita dificuldade com essa área, né? A gente acha que é sempre de boa. Mas fazia 1 ano e meio que eu estava com sobrepeso. Aí eu resolvi ir lá na Adri. E aí eu comecei na Adriana em fevereiro. E os primeiros 15 dias foram muito desafiadores. Ela deixou o meu pãozinho, comecei a fazer orientação nutricional com a Adri e caminhar. E eu gosto de caminhar na rua mesmo. Então, comecei a fazer o acompanhamento com a Adri e foi muito difícil, mas de 1 quilinho, 700 gramas de 1 quilinho a 1 quilinho, já estou há 3 meses e meio na Adriana. E a Adriana não é só nutricionista, né? A Adriana, ela tá aqui, não tá aqui, né? Acho que eu não vi ela aqui hoje. Ela Não. não é só nutri. Ela é coach, não sai. A gente sempre falou que ela é coach, ela é mesmo, mas ela também é cuidadora de espíritos. Porque nas consultas a gente vai conversando sobre várias questões envolvidas com alimentação. Quando eu consegui começar a cuidar da alimentação com a ajuda de uma outra pessoa, foi revertendo o ciclo de cortisol e acúmulo de gordura, e agora está até acelerada a perda de gordura. Então, depois de 3 meses, eu já emagreci mais de 4 quilos, 4,5 quilos. Estou quase abaixo de 60 quilos. Para mim, assim, estava muito sofrido. Mas foi difícil, foi um processo de 3 meses e meio aí de ir na consulta, de comprar os alimentos, de olhar para um doce e dizer, não vou comer, ai, amanhã eu não consegui comer o doce, né, de não comer nada de batata. E a parte espiritual foi um dos grandes motivos para fazer isso, né? Vocês sempre falam, mas para a gente começar, às vezes é difícil. E se a gente começa e faz, está fazendo sozinho, então se tem alguém acompanhando, fazendo junto, alguém que te apoia de pertinho, né? Nenhum de nós aqui está sozinho. Mas eu não conseguia pedir essa ajuda antes, porque eu achava, eu sei tudo, eu sei comer direito, a gente come saudável, né? Mas não estava funcionando. Então, se não está funcionando, eu vou procurar alguma coisa diferente. Então, estou contando aqui, é um testemunho que tem a ver com a parte espiritual, porque a minha maior motivação, para além do cansaço, era, putz, grila, é o templo do Espírito Santo, eu quero ficar aqui muito tempo, tenho uma missão, e é maravilhosa a vida que Deus me deu para eu poder contribuir aqui. E aí, como é que eu vou fazer com 70 anos, vou estar entrevada? Que era como eu estava me sentindo, né? Então, queria só compartilhar isso, porque às vezes pode ser alguém que está precisando só de um empurrãozinho, então vai. O primeiro mês foi difícil, no segundo foi difícil, no terceiro, quando eu fui vendo, bati a meta, esse mês não bati a meta, fiquei abaixo da meta porque eu fiz de errado, porque eu vou mudando, e a gente foi mudando, foi de pouquinho em pouquinho, e hoje está acelerando.
E uma coisa que a Dani até compartilhou com a gente, e aí, de novo, né, como as coisas todas têm conexão, é o quanto emocionalmente também ela ficou mais equilibrada. Por quê? Porque isso é real. Excesso de cortisol te deixa o quê? Mais estressado. Estresse, o nosso nível a nossa, né, sensibilidade ali, a raiva, a irritação, fica falo, né? Então, gente, nós somos um ser integral. A gente bate nessa tecla desde que vocês nos conhecem. Então, cuidar do corpo é tão importante quanto cuidarmos das nossas emoções e cuidarmos do nosso espírito. Negligenciar o corpo é negligenciar essas outras duas áreas também, tá? Então, você precisa olhar para você. Primeira coisa, esses tempos atrás mesmo o João estava atendendo uma pessoa, né? Mega depressiva, deprimida, um monte de coisa, e problema de relacionamento, e blá 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 blá. O João perguntou para ele, falou: quanto tempo você não vai no médico? Você sabe como é que tá os teus índices, né? Porque, gente, tem coisa que é fisiológica, entendeu? Falta de vitamina D, falta de vitamina B, deixa depressivo. Homem com testosterona baixo fica, né? Mulher com estrogênio baixo, porque é natural o nosso corpo. Mulherada, homarada, depois dos 40 anos, gente, a gente precisa se cuidar ainda mais, que é quase a maioria aqui, né? Acho que é só a Ana que tem menos do que isso, né? O resto tá todo mundo já virou. A Karina também acho que ainda não, né? Todo mundo já virou o cabinho da Boa Esperança lá, entendeu? Então não adianta. A Dani também não. A Dani não tem 40 ainda. Então, assim, mas já precisa começar a cuidar, que vai chegar lá. Entende? Então é natural. Eu e o João estamos lá, assim, ó. Você sabe o que que é isso? O pessoal sabe, né? Quem é mais velho? Não? Os creminhos lá, os hormônios que passam aqui de noite, né? Os creminhos que tem que passar. Por quê? Porque senão a gente não suporta, né? Todo o desgaste, o estilo de vida que a gente vive hoje, ok? Então esse é um ponto fundamental para vocês. E o quarto ponto para gente. Oi. Desculpa, Flavinha, posso falar mais uma coisa? Que você foi falando que me caiu a ficha aqui. Conforme eu fui fazendo a dieta com a Adri, e fui mudando o meu jeito de comer, o controle da minha língua, da comida, foi diretamente relacionado com o controle da minha língua, palavras, a temperança, né? Da boca, né? Blé, Fábio, blé, João, blé. A Gabi não faço blé, só no Fábio, né? Nos meus pais, na faculdade, no trabalho, essa temperança de comer também teve a ver com mais fidelidade no tempo de oração. Para mim, a Adriana fica brava comigo, mas para mim, o devocional vem antes do treino. Então, se eu acordar no limite, eu fazer devocional, eu não vou treinar. Não é? Mas cuidar, segurar a boca ajudou na comida e na língua. Como é que chama? Lesh hará, né? É bem, bem marcante. Chegaremos lá. João está preparando essa palavra do Lashon Haron. Ai, ai, ai. Quero nem ver. Não vou avisar quando vai ser para o pessoal não fugir. Mas como eu gosto traduzido, o Lashon Haron é o que a Thaís fala que o pai dela falava, que a língua é o chicote da bunda. Entendeu? Então, a gente vai entender um pouquinho isso. Gente, última etapa aqui para nós já caminharmos aqui para o nosso fechamento por causa do horário. A questão dos relacionamentos, daí entra a questão, né, de cuidarmos da nossa saúde emocional, da nossa família, da nossa comunidade. Gente, se tem uma coisa que eu amo na minha vida é estar com pessoas, tá? Então, Thaís está aqui, a gente já teve diversas oportunidades de viajar juntos, o quanto a gente realmente se diverte com isso, tá? Nós podermos entender a importância de nós nos dedicarmos às outras pessoas. Aí talvez você vai falar assim, mas eu sou introvertida. Mas, gente, o introvertido também precisa de relacionamento, porque o introvertido não vive sozinho. Entende? Todas as vezes que eu tenho oportunidade aqui em casa, a Miúque também, às vezes a Miúque vai, não, a gente vai dar uma passadinha aí. Não, então já traz roupa e dorme aqui.
tá? Porque é uma oportunidade de estarmos juntos, uma oportunidade de caminharmos juntos. E eu vejo que entre nós isso ainda é mais importante, porque é na mesa que o verdadeiro discipulado acontece. É quando sentamos à mesa. E o nosso maior desafio, por nós sermos uma igreja online, é essa questão de aproveitarmos as oportunidades para estarmos juntos. Então, de investirmos realmente tempo. Porque é claro que, como todos nós temos uma vida puxada, desafiadora, chega final de semana, você quer o quê? Você quer ficar em casa. Você quer descansar. E às vezes eu até falo pro João, às vezes eu convido alguém e depois eu falo assim, ai meu Deus, por que que eu convidei? Nossa, podia ficar em casa sem fazer nada, né? Porque é óbvio que se vem alguém na tua casa, você minimamente tem que se preocupar com aquilo. Mas aquela preocupação, ela acaba instantaneamente quando as pessoas chegam. Por quê? Porque é o prazer de estarmos juntos, é o prazer de crescermos em comunidade. Eu quero deixar uma tarefinha de casa aqui para vocês. Vocês vão perceber que tem total conexão com isso que foi falado, especialmente hoje, esses 4 pontos que esse pastor fala. Na Netflix tem um documentário, quem me indicou esse documentário foi a Thaís, eu acabei assistindo, que ele fala sobre as zonas azuis no mundo. Existem 5 zonas azuis no mundo. O que que são essas zonas azuis? Foi um lugar, né? Foram lugares que foram mapeados onde facilmente as pessoas atingem 100 ou mais anos de vida. E se chamou muita atenção, né? Por que que nesses lugares as pessoas têm com facilidade mais do que 100 anos? E ali foi estudado, né? Nesses 5 lugares. Tem um lugar na Costa Rica, um nos Estados Unidos, na Califórnia, um outro na Itália, um no Japão e um na Grécia. Isso. É Grécia? Certeza que é Grécia? Eu não tenho certeza. Não é Enfim, aquele que É tem uma ilha botão, próxima da Nova Grécia. Zelândia. é em botão, não é isso? eu não lembro agora. Enfim, esses 4 que eu lembrei, mais esse outro que pode ser que seja na Grécia, eu realmente só não lembro. E esses pontos, gente, que nós abordamos aqui, são pontos, exatamente, né? O descendente lá do Cláudio, lá, ó, lá dos samurais. Esses 4 pontos que nós falamos aqui é abordado dentro dessa questão do estudo, de toda essa pesquisa que eles fazem. A importância da espiritualidade, a importância de você viver em comunidade, a importância de um propósito, que é a questão da missão, de você servir o outro. Em português é zonas azuis, acho que é Blue Wars, alguma coisa assim. Mas se você pesquisar lá na internet, lá, zonas azuis, você vai, na Netflix vai aparecer. Então ele traz a espiritualidade, a questão da comunidade, a questão do propósito. Então, a importância de você ter um propósito na sua vida, de mesmo depois de aposentado, você saber que tua vida não acaba ali com a aposentadoria, mas que tem mais coisas que você precisa realizar. E a questão da alimentação e da gratidão. Gente, para mim, eu poderia resumir, né, todo o estudo nesses 5 pontos. É claro que cada espaço, cada lugar tem uma ou outra diferenciação, mas basicamente são esses 5 pontos. Espiritualidade, comunidade, propósito, alimentação e a gratidão. Então, o meu convite para vocês é para que aqueles que ainda não adotaram esse estilo de vida, que vocês possam viver ou buscar viver dessa forma. Porque hoje, de novo, o apóstolo ligou para a gente estava conversando, e aí eu estava falando, contando para ele algumas coisas, né? E eu e o João, a gente atende muito o pessoal da área do agro, e a gente tem percebido, né? A Célia está aqui, também pode testemunhar aí. O agro está vivendo dias difíceis. Existem grandes desafios.
E não é uma questão só do Brasil, não é pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, gente. A gente não tem nem ideia o que vai reverberar ainda o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A verdade é essa, a gente ainda não tem dimensão do que vai acontecer, ok? Porque imagina, tem muita área que a água nem baixou ainda. Não dá nem para contabilizar prejuízo. Ontem a gente estava conversando com um gerente técnico de uma empresa, de uma multinacional, e foi o que ele falou para o João. Ele falou, João, ok, 70% da produção de arroz estava colhida, ok, mas estava armazenada onde? Então não se sabe ainda do que estava armazenado, o que que foi perdido, o que que não foi perdido. Eles não conseguem contabilizar isso. A empresa que ele trabalha, que é uma empresa de máquinas, é uma multinacional grande que tem várias divisões. E uma das divisões, ele falou, João, a operação está parada lá no sul. As máquinas estão tudo embaixo d'água. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Só que, como o apóstolo disse, antes de um avivamento vir sobre a terra, precisa vir o caos. Não tem saída. Então, se nós estamos, talvez, e isso não é uma profecia do mal, gente, não é uma profetada, não é isso. É uma consciência que nós precisamos ter. Uma coisa é nós sermos, como o João sempre diz, né, positivos e promissores. Outra coisa é a gente ter consciência sobre a situação que o mundo está. E eu percebo que Deus está nos dando a oportunidade de nos prepararmos, inclusive emocionalmente. Porque se estivermos preparados, passaremos e não seremos abalados. Então, dentro desse processo, o que Deus nos despertou nesses últimos 3 meses é para que nós possamos estar preparados emocionalmente para as nossas próprias batalhas, para as nossas próprias guerras, porque cada um de nós teremos as nossas batalhas para vivenciar. Mas não são essas batalhas que irão nos derrubar. Eu peguei uma frase que o profeta Eric liberou lá na imersão, e eu trouxe isso para dentro de mim com tanta força, e eu falei, Deus, é isso. É isso. E eu quero caminhar para o encerramento, entregando essa chave para você, e o desejo do fundo do meu coração é que você também pegue essa chave para você. Ele falou o seguinte: você é imortal até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Você entende o que é isso? Você entende o que é isso, Sibeli? Cris, você entende o que é isso? Cris, essa luta que você está passando não vai te matar, Cris. Não vai. As lutas que nós passamos não têm o poder de nos destruir. Nós somos imortais até que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Então eu falei, então tá bom, sim. Então tá bom. Aí eu entendi por que o Ricardo Wagner lá, quem conhece a história dele sabe, levou mais de 120 facadas. Foi abandonado pelo, né, algoz dele lá, o cara enterrou ele. E ele conseguiu se arrastando até a beira da rodovia, quase que entrou em choque, perdeu mais de não sei quantos litros de sangue. Quando ele chegou lá no pronto-socorro, o pessoal enfiou ele dentro de um carro e levou ele para outra cidade porque não queria que morresse na cidade. E não só sobreviveu, como está fazendo a obra de Deus de uma forma extraordinária. Por quê? Porque nós somos imortais até que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Mas, sempre tem um mas, né? Você não pode sair fora do propósito. Porque se você sair fora do propósito, não tem por que o propósito se cumprir. Então, queridos, eu quero, assim, com muito temor no meu coração, te convidar para que você realmente assuma esse compromisso hoje, dia 22 de maio,
de realmente implantar as mudanças que você precisa implantar na sua vida, assumir os compromissos que você precisa assumir, de você ser um homem e uma mulher de uma palavra só, de você não ser morno para que Deus não te vomite da boca dele, mas que você possa tomar a compreensão de que o propósito de Deus na sua vida é para que o nome dele seja glorificado. Não importa se você vai pisar nas nações, se você vai ser um rei, se você vai ser conselheiro de reis, ou se você vai ser, talvez, o homem que prepara o alimento do rei. O que de fato importa é que você se submeta ao processo de Deus e entenda que Ele tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Amém? Ele não desiste de nenhum de nós. Somos nós é que desistimos de nós mesmos ao longo do processo. Então, quando você estiver cansado, descansa. Quando você estiver se sentindo sozinho, pede ajuda. Pede ajuda. Gente, dentro da companhia de Daniel, se tem uma coisa que nós somos, é abertos e receptivos para ajudar as pessoas. E eu não estou falando só de mim e do João, não. Eu estou falando da Thaís, eu estou falando da Cibele, eu estou falando da Dani, eu estou falando da Miuque, eu estou falando da Adriana, eu estou falando da Karina, eu estou falando da Cris, eu estou falando do Márcio, estou falando da Dani 20, estou falando da Sarina, eu estou falando do Juliano, eu estou falando da Ellen, eu estou falando de todos aqui. Do Márcio, da Marta. Eu tô falando de todos. Todos estão abertos. Você só precisa levantar a mãozinha, mandar uma mensagem e falar: olha, eu tô precisando de ajuda. Você pode me atender? Aqueles que mais usam da gente são os que mais usufruem. Ontem a Cibele fez isso. Não fez, Cibele? Mandou uma mensagem. E eu acho tão lindo que ela chama o João de pai e eu de mãe, né? Eu acho lindo isso, falar. Pai, eu preciso de ajuda. Ó, tô com uma dúvida aqui, aconteceu isso e isso, tô com isso e isso. Você pode me orientar? Deus falou comigo que eu precisava falar com meu pai. E o João pôde orientá-la. Então, quem mais usufrui são aqueles que procuram, são aqueles que pedem ajuda. Amém? Quero orar com vocês e abençoar vocês. Faz assim, ó, pega seu livro. Pega seu livro aí. Quem tá com o livro na mão, pega o livro na mão. Olha para esse livro. Olha o que fala nesse livro. Desencadeie uma revolução em sua vida com Cristo. Amém? Quero que você faça assim, ó. Vai lá na última página agora, assim, ó. Nós vamos fazer um ato profético agora aqui. Assim, na última página, assim. E aí você vai fazer assim, ó. Você vai repetir aí comigo, tá? Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu fecho agora esse ciclo na minha vida. Eu me permito adentrar em um novo nível emocional e espiritual. Eu amadureci ao longo dessa jornada e sou grata ao Senhor pela oportunidade que me deu. Obrigada, Senhor, por manter os meus pés firmes e me possibilitar encerrar mais essa jornada na minha vida. Eu me abro agora. Faz assim, ó. Abre o seu peito assim, ó. Faz assim, ó, profeticamente. Eu me abro agora para viver o novo que o Senhor tem para minha vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos?
Não coloca o livro na prateleira se você não leu tudo, se você não fez todas as suas tarefas, aproveita para fazer, ok? Coloca lá no grupo, tô com dúvida nisso, me ajuda naquilo, coloca lá, porque é para isso que o grupo também existe. Amém? Mas que Deus possa abençoar muito vocês e especialmente vocês que estão aqui no fechamento dessa jornada. Que vocês tenham a convicção do que a palavra de Deus diz. Melhor é o final do que o começo das coisas. Então, por quê? Porque quando a gente finaliza, é o fechamento do ciclo. Então, que esse ciclo encerrado lindamente na vida de vocês possa reverberar a partir de agora e que vocês possam realmente avançar dentro do propósito que Deus tem na vida de cada um de vocês. Tá bom? A gente ainda vai alinhar como vão ser os próximos passos, tá bom? O que é que a gente vai trabalhar? A gente ainda está discutindo aqui como liderança, se a gente vai trabalhar algum outro livro específico ou se a gente vai entrar numa jornada um pouco mais focada ali na palavra de Deus, com alguns estudos mais direcionados, mas em breve vocês vão receber as informações, tá bom? Domingo agora sou eu quem ministro, então eu espero vocês, porque tem muita coisa que eu quero compartilhar daquilo que Deus fez nessa viagem e que com certeza muitas chaves aí que Deus quer trazer para vocês. Tá bom? Então, domingo eu espero vocês às 9 da manhã. Um beijo grande no coração de vocês. Shalom, shalom.